Isaías capítulo 55 versos 6 e 7. Uma mensagem urgente: buscai o Senhor enquanto há tempo. Isaías capítulo 55 pertence à chamada mensagem de consolação do livro de Isaías, dirigida a um povo que havia experimentado juízo, exílio, perda de identidade e profunda crise espiritual. Após décadas longe da terra, do templo e dos símbolos visíveis da fé, Israel carregava não apenas o peso do sofrimento histórico, mas também a culpa espiritual de ter se afastado do Senhor. É nesse cenário que Deus não começa com ameaça, mas com convite. Um convite carregado de misericórdia, urgência e esperança. Os versos 6 e 7 surgem como o coração pastoral desse capítulo. Depois de Deus oferecer gratuitamente água, pão e sustento àqueles que nada têm, Ele chama o povo a algo ainda mais profundo, um retorno consciente, intencional e urgente ao próprio Deus. Não se trata apenas de mudar circunstâncias externas, mas de uma transformação interior, de caminho, de pensamentos e de direção espiritual. Nesse trecho, percebemos ao menos 3 grandes movimentos do texto. Primeiro, há um chamado urgente: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A graça é abundante, mas o tempo é sério. Segundo, existe um convite claro ao arrependimento verdadeiro, que envolve abandonar caminhos e pensamentos que não agradam a Deus. Terceiro, o texto revela o caráter gracioso do Senhor, que não apenas perdoa, mas perdoa amplamente, revelando um Deus disposto a restaurar completamente o pecador arrependido. Isaías capítulo 55 versos 6 e 7 nos mostram que o Deus soberano, santo e justo é também um Pai que chama, espera e recebe. É uma mensagem profundamente alinhada com a teologia da graça, com a centralidade do arrependimento e com a esperança segura de que, mesmo após quedas profundas, ainda há caminho de volta enquanto é dia, enquanto a voz de Deus ainda chama, enquanto o coração ainda sente o toque do Espírito. Buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar é uma urgência espiritual. O texto declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, em Isaías capítulo 55 verso 6. A força dessa frase está na tensão entre graça e tempo. O verbo hebraico traduzido como buscar carrega a ideia de procurar com diligência, empenho intencional, não de forma casual. Não é uma busca distraída, mas uma decisão consciente do coração. Já a expressão enquanto se pode achar não limita o poder de Deus, mas revela a condição humana. Há momentos em que o coração ainda está sensível à voz divina, e outros em que se endurece. Historicamente, Isaías fala a um povo que havia ignorado repetidamente os profetas. O exílio não veio de repente, foi precedido por muitos convites rejeitados. Esse verso ecoa a mesma lógica apresentada em Provérbios capítulo 29 verso 1, quando se afirma que aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente. A urgência do chamado não é para assustar, mas para despertar. Jesus retoma essa verdade quando diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, João capítulo 12 verso 36. O Sermão da Montanha também reflete esse princípio ao mostrar que ouvir e praticar a palavra no tempo oportuno é o que diferencia a casa firme da casa que cai, Mateus capítulo 7 versos 24 a 27. A Escritura é consistente: há um hoje da graça que não deve ser adiado. Na prática, muitos confundem paciência divina com permissão permanente. Deus é longânimo, mas não indiferente. Buscar o Senhor envolve reconhecer que a iniciativa da salvação parte dele, mas a resposta exige rendição humana. O coração que posterga o arrependimento geralmente não está esperando um momento melhor, está resistindo à graça. 3 atitudes que enfraquecem essa busca sincera por Deus. Adiar decisões espirituais achando que haverá sempre outra oportunidade. Substituir arrependimento por religiosidade vazia. Silenciar a consciência quando Deus está falando claramente. Perguntas reflexivas. Tenho tratado os chamados de Deus como prioridade ou como algo adiável? Em que área da minha vida Deus está perto, mas eu tenho ignorado? O que hoje me impede de buscar o Senhor com inteireza? E preciso dizer com amor: Deus ainda está perto.
O simples fato de você ouvir esta mensagem é sinal de que a porta da graça não se fechou. Mas essa proximidade não deve ser banalizada. Há convites que, quando rejeitados muitas vezes, se tornam mais difíceis de ouvir. Não porque Deus se afaste, mas porque o coração se acostuma ao silêncio. Ao mesmo tempo, há consolo profundo aqui. Buscar o Senhor não é alcançar um Deus distante, mas responder a um Deus que já se aproximou. Ele não chama para humilhar, mas para restaurar. Ele não chama para condenar, mas para salvar. Hoje ainda é dia aceitável. Hoje ainda é tempo de busca. Se esta mensagem está falando ao seu coração, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir esse chamado. Muitas vezes, Deus usa uma simples mensagem para alcançar vidas. E lembre-se, não endureça o coração quando Deus fala. Quem busca o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, descobre que ele sempre esteve mais perto do que se imaginava. 2. Abandonar o caminho errado é parte essencial do verdadeiro arrependimento. O verso seguinte aprofunda o chamado: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos, volte-se-lhe para o Senhor. Em Isaías capítulo 55 verso 7. Aqui, o texto avança da busca para a ruptura. Não basta procurar a Deus mantendo os mesmos rumos. O arrependimento bíblico sempre envolve abandono. O termo hebraico traduzido como caminho aponta para o estilo de vida, a direção assumida ao longo do tempo. Já pensamentos vai além de ideias passageiras e refere-se às intenções, planos e justificativas internas que sustentam o pecado. Essa distinção é profundamente pastoral. Muitos até mudam comportamentos externos, mas preservam os mesmos pensamentos, ressentimentos, desejos e autodefesas. Porém, a Escritura deixa claro que Deus trabalha de dentro para fora. O chamado de Isaías não é apenas moral, é espiritual e mental. Isso ecoa o ensino de Jesus quando afirma que o pecado começa no coração, como vemos em Mateus capítulo 5 versos 27 e 28, ao tratar do adultério e do desejo interior. No contexto histórico, Israel não apenas praticava idolatria visível, mas nutria uma mentalidade autossuficiente, confiando em alianças políticas, rituais vazios e tradições sem obediência. O profeta confronta esse padrão ao mostrar que o retorno a Deus exige uma mudança completa de rota. Essa mesma lógica aparece em Ezequiel capítulo 18 verso 30, quando o Senhor diz: convertei-vos, e vivei. 3 enganos comuns sobre arrependimento que precisam ser confrontados. Pensar que arrependimento é apenas sentir culpa. Acreditar que Deus aceita a mudança parcial. Confundir misericórdia com tolerância ao pecado. A aplicação prática é direta e profunda. Arrependimento não é negociar com Deus, é render-se. É admitir que certos caminhos precisam ser deixados, mesmo quando são confortáveis, antigos ou socialmente aceitos. É permitir que Deus confronte pensamentos que parecem anormais, mas que não refletem a mente de Cristo, conforme Romanos capítulo 12 verso 2 ensina sobre a transformação pela renovação da mente. Que caminhos eu sei que Deus já me pediu para abandonar? Quais pensamentos eu tenho justificado, mesmo sabendo que não agradam ao Senhor? Meu arrependimento tem sido profundo ou apenas emocional? Pastoralmente, é necessário dizer: Deus não expõe o pecado para envergonhar, mas para curar. Ele não revela caminhos errados para destruir, mas para redirecionar. O abandono do pecado nunca é perda real, é libertação disfarçada. Aquilo que Deus pede para você deixar não sustenta a sua vida, Ele sustenta. Há também consolo para quem se sente fraco. Deus não chama o pecador a se limpar primeiro para depois voltar. Ele chama para voltar, e no caminho ele limpa, restaura e fortalece. O arrependimento verdadeiro não nasce da força humana, mas da graça que convence e conduz. Quem abandona o caminho errado descobre que o Senhor não apenas corrige a rota, mas caminha junto no retorno. 3. O Deus que perdoa amplamente é a base da esperança do pecador. O texto culmina com uma das declarações mais consoladoras de toda a Escritura:
e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55 verso 7. Aqui, o foco deixa de estar no pecador e repousa plenamente no caráter de Deus. O arrependimento só é possível porque o perdão é real. O retorno só faz sentido porque há acolhimento. O Deus que chama é o Deus que recebe. A expressão hebraica traduzida como grandioso em perdoar comunica a ideia de abundância, multiplicidade, excesso. Não é um perdão escasso, concedido com reservas ou má vontade. É um perdão largo, generoso, que cobre completamente a culpa. Essa linguagem aponta para um Deus cuja misericórdia não é medida pelo tamanho do pecado, mas pela grandeza do seu próprio caráter. Isso ecoa o que vemos em Salmos capítulo 103 versos 10 ao 12, quando se afirma que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e afasta de nós as nossas transgressões. Historicamente, essa promessa confrontava uma visão distorcida que muitos judeus tinham de Deus como alguém distante e severo. Isaías corrige essa percepção ao revelar um Senhor que se inclina com compaixão. Essa mesma verdade é plenamente revelada em Jesus Cristo, especialmente nas parábolas da misericórdia, como a do filho pródigo em Lucas capítulo 15 versos 20 a 24, onde o pai corre ao encontro do filho arrependido antes mesmo de ouvir sua confissão completa. Essa verdade tem implicações profundas para a vida cristã. Muitos vivem aprisionados não porque Deus não perdoa, mas porque não conseguem crer nesse perdão. Carregam culpas antigas, erros passados e falhas recorrentes como se fossem marcas definitivas. Contudo, a palavra afirma que o perdão de Deus não apenas remove a culpa, mas restaura a dignidade. Em Cristo, não somos apenas absolvidos, somos reconciliados. 3 mentiras que precisam ser confrontadas à luz do perdão de Deus. Meu pecado é grande demais para ser perdoado. Deus me tolera, mas não se agrada de mim. Vou carregar essa culpa para sempre. Perguntas reflexivas. Eu realmente creio que Deus me perdoa plenamente quando me arrependo? Que culpas eu continuo carregando mesmo após confessar ao Senhor? Minha relação com Deus é marcada por medo ou por confiança? É necessário afirmar com clareza: o arrependimento não termina em vergonha, termina em abraço. Deus não recebe o pecador arrependido com desconfiança, mas com compaixão. Ele não revisita o passado para acusar, mas para redimir. Onde há confissão sincera, há perdão real. Onde há retorno verdadeiro, há restauração profunda. Há também consolo para quem caiu repetidas vezes. O texto não diz que Deus perdoa uma vez, mas que Ele é grandioso em perdoar. Isso não incentiva o pecado, mas sustenta o coração quebrantado. O mesmo Deus que chama hoje continuará sendo fiel amanhã. Quem se volta para o Senhor encontra não apenas perdão, mas um novo começo sustentado pela graça. Um convite que não pode ser ignorado. Isaías capítulo 55 versos 6 e 7 nos conduzem por um caminho espiritual claro, profundo e cheio de esperança. Vimos que buscar o Senhor não é uma opção secundária, mas uma urgência espiritual. Enquanto Ele se deixa encontrar, o coração ainda pode responder, a consciência ainda pode ser despertada e a graça ainda está chamando. Adiar esse chamado é um risco silencioso, mas responder a ele é vida. Aprendemos também que o verdadeiro arrependimento exige mais do que palavras ou emoções momentâneas. Ele envolve abandono de caminhos e transformação de pensamentos. Deus não deseja ajustes superficiais, mas um retorno integral, mente, coração e direção. O arrependimento bíblico não é maquiagem espiritual, é mudança real, operada pela graça, mas respondida com obediência. Por fim, fomos conduzidos ao fundamento de tudo, o caráter de Deus. O Senhor não apenas perdoa, Ele perdoa amplamente. O Deus de Isaías capítulo 55 não é um juiz impaciente aguardando o erro final, mas um pai compassivo aguardando o retorno do filho. Onde há arrependimento sincero, há perdão abundante. Onde há retorno verdadeiro, há restauração completa. Essas verdades nos confrontam e nos consolam ao mesmo tempo. Confrontam porque não permitem neutralidade espiritual, consolam porque mostram que,
Mesmo após falhas profundas, ainda existe caminho de volta. A graça não nega a seriedade do pecado, mas triunfa sobre ele por meio do perdão em Cristo. Perguntas finais para reflexão pessoal. Estou buscando a Deus com a urgência que Ele merece ou apenas quando me convém? Que caminhos e pensamentos o Senhor já me mostrou que precisam ser deixados? Eu tenho vivido como alguém perdoado ou como alguém ainda preso à culpa? Se Deus está perto hoje, por que eu adiaria minha resposta? A palavra nos chama a decidir. Não amanhã. Não quando tudo estiver resolvido. Hoje. Enquanto Ele se deixa encontrar. Enquanto a voz ainda chama. Enquanto o coração ainda sente. Se esta mensagem falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa desse chamado. Deus usa palavras simples para gerar decisões eternas. E permita-me fazer um apelo direto ao seu coração: não endureça a alma. Não racionalize o chamado. Volte-se para o Senhor. Ele não o receberá com reprovação, mas com misericórdia. Ele não o afastará por causa do passado, mas o acolherá por causa da graça. Hoje ainda é tempo. Hoje ainda é dia de recomeçar com Deus. Se você quer recomeçar hoje, então repita a oração comigo. Senhor meu Deus e Pai, eu me coloco agora diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem defesas, sem desculpas. Reconhecendo que muitas vezes ouvi a Tua voz e adiei a resposta. Sabendo que o Senhor esteve perto, chamou, insistiu, mas nem sempre busquei como deveria. Perdoa-me por tratar a Tua graça com descuido e por endurecer o coração quando deveria me render. Confesso que há caminhos em minha vida que não Te agradam. Pensamentos que cultivo em silêncio, atitudes que justifico, decisões que tomo sem Te consultar. Hoje eu deixo esses caminhos. Hoje eu abro mão do controle. Hoje eu me arrependemos não apenas do que fiz, mas de que tenho andado longe da Tua vontade. Lava-me, Senhor. Purifica-me por dentro. Alinha minha mente, meu coração e meus passos à Tua verdade. Eu vou para Ti, ó Deus de misericórdia. Não confio em minhas obras, não confio em promessas vazias, não confio em força própria. Confio no Teu caráter, na Tua compaixão e no Teu perdão abundante. Recebe-me como estou, mas não me deixe como estou. Restaura o que foi quebrado, cura o que foi ferido, reacende a fé que se apagou ao longo do caminho. Jesus, eu Te convidamos agora para governar minha vida. Entra nos meus pensamentos, entra nas nossas decisões, entra nos meus relacionamentos, entra no meu futuro. Senta-te no trono do meu coração. Que eu não seja apenas ouvinte da palavra, mas rendido à Tua vontade. Que a minha vida passe a refletir o Teu senhorio e a Tua graça. Entrego-te o meu passado, com suas culpas e dores. Entrego o meu presente, com suas lutas e desafios. Entrego o meu futuro, com tudo que ainda não entendo. Conduze-me no Teu caminho, sustenta-me pela Tua mão poderosa e guarda-me até o dia em que estarei para sempre contigo. A minha oração é confiante, não em mim, mas no Deus que perdoa amplamente, que recebe o arrependido e que transforma vidas pela graça. Em nome de Jesus. Amém.